Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de capacitação de Excel durante a quarentena aí do coronavírus. Em primeiro lugar, muito obrigado por participarem, por estar comigo nesse caminho, né, para a gente aí se capacitar durante nosso período de quarentena. Meu nome é professor Rafael e nesse vídeo aqui você vai aprender funções básicas de soma, média, contagem, organização de dados, a como usar o formatar como tabela, que é um comando que muita gente não conhece, te ajuda demais aí com os intervalos. E vamos começar o ProQV, tá bom? Então, não perca esse vídeo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só avisar ele que eu estou começando. Mas pode entrar. Tranquilo. Então vamos lá. Ok. Como é que eu compartilho a minha tela? Acho que isso aqui, né? Bom, aqui vocês vão ver vocês mesmos. Agora vocês devem estar vendo o meu Excel, né, pessoal? Bom, vamos agora. Eu vou voltar num assunto preliminar, mas nós vamos avançar. Hoje eu estou com a ideia da gente já falar de algumas funções, né, na parte mais avançada, mas temos que começar pelo básico para a gente não se perder, né? Então eu vou começar uma tabelinha naquela base da primeira aula que a gente fez, né? Item, quantidade, né? E assim vai. Eu vou deixar só esses três por enquanto e a gente vai. Então deixa eu ver aqui. Vamos colocar uma loja em Jacareí. Vou colocar uma loja no Jardim Aquários. E vou botar uma outra loja na Vila Ema. Depois a gente vai mudando. O item aqui vai ser arroz. Aqui vai ser arroz de novo. Aqui vai ser feijão. Aí eu vou ter uma loja de Jacareí que vai ter vendido feijão também. Depois a minha loja do Jardim, não, Laema aqui, ela vai ter vendido milho. E a do Jardim Aquários vai vender milho também. Deixa eu só ver quem mais que tá entrando aqui. Beleza. Não era o meu. Eu faço aqui, tá? Tem muitos outros controles aqui. Tá. Muito bem. Deixa eu ver outras. Aí o Jardim Aquários de novo vendeu arroz de novo. Aí a Vila Ema vendeu milho de novo. E aqui eu vou ensinar acho que a gente já tinha visto isso, mas vou colocar algo mais ou menos assim, né? Eu quero agora, né? Então primeiro eu vou fazer sem formatação de célula, pra gente não ter. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu consigo fazer pra cá. Aqui. Isso. Tá. Então, tem uma dica do Excel que ela é assim. Vou fazer duas dicas, tá? A primeira é a seguinte. Então, vamos falar de fórmulas. Deixa eu dar um zoom para todo mundo poder me acompanhar. Eu quero criar, claro, uma lista aleatória aqui, né? Não é, o caso não é esse, mas eu aproveito para fazer uma função, né? Então, vamos supor que eu queira que essa venda aqui, ó, seja 3% acima
da minha venda anterior, ou melhor, 30%, né? Porque o número muito pequeno vai ficar ruim. Então, eu né, faço igual para essas minhas fórmulas. Né? Essa fórmula é uma fórmula que eu não tenho aqui em cima na barra de fórmulas. E eu clico na célula que eu quero. Então, aqui é a célula C2. E eu vou arrastar para baixo, querendo que mude a minha linha. Então, eu não preciso fazer aquele travamento com o cifrão do lado da linha. E não preciso também travar a minha coluna, porque eu não vou arrastar para o lado. Então, eu quero que a minha referência fique livre, né? E eu vou fazer aqui uma continha simples de adicionar 30% ao número anterior, só para a gente ter um numeral aqui. Então, esse é um jeito de fazer, né? Então, eu poderia também... Então, eu fiz assim, né? Eu vim aqui pelo cantinho e arrastei. Eu poderia ter dado um Ctrl+C com Ctrl+V. E a última dica que o pessoal gosta bastante na aula presencial, eu venho aqui na célula que eu quero começar a arrastar, seleciono tudo que eu quero, né, até onde eu quero que ela vá, aperto a tecla Ctrl, seguro e aperto a tecla D de down para baixo. Ok? Então, esses seriam os jeitos que eu poderia criar essa lista. Tá? Eu vou criar de outro jeito. Acho que é um jeito até... Eu uso bastante isso até nas minhas aulas, é bem coisa de professor, né? Eu vou até apagar esse número aqui para ninguém achar que eu precisava ter ele no começo. Então, nesse intervalo aqui, ó, eu vou criar números números aleatórios, né? Então, alguém pode já até ter pensado se o Excel não tem funções, né? Que façam isso. Então tem duas funçõezinhas lá, né? Entre 0 e 1. E eu vou usar essa daqui, ó, né? O aleatório entre dois números especificados. Ó. Então eu vou ter um número inferior aqui, o 10, que eu tinha colocado lá. E vou ter um número superior, 80. E vou dar um Ctrl D. Vou dar um Enter, perdão. E dar um Ctrl D para mim. Percebam que ele tinha até colocado um 10 aqui no começo e acabou mudando. Eu vou dar F9 aqui no meu teclado, que é recalcular a planilha, e ele vai mudando, ó, ele vai fazendo uma nova série de dados, que é outra possibilidade dessa função, né? Ela ficar gerando esses números aleatórios, até tem gente que fica fazendo esse tipo de coisa aí na internet, né? Fica com F9 apertado e ele fica gerando. Então, um comandinho bacana, né? A gente que lida com jogos aí, pessoal do escotismo, fica legal para a gente bolar alguma coisa aí, né? Que nem um exercício como esse aqui, tá? Eu vou tirar a função. Então, essas minhas células todas, aqui, ó, estão com... Oi, Wellington. Gu, teria como eu criar um botão para gerar um sorteio? O botão, sim, você teria para você ficar clicando, aí você teria que fazer com macro, tá? Eu não sei se gravando a macro, você vai gravar uma macro que executa um comando só chamado calculate. O calculate é o F9 aqui do nosso teclado. Então você vai gravar uma macro, ou criar uma macro com um botãozinho lá, e o único código que ele vai ter vai ser calculate. Aí a hora que você clicar lá, ele vai rodar aqui a rotina, tá? Legal. Obrigado. Então tá. Aqui então nós estamos estou mostrando as fórmulas que estão dentro das minhas células, então tá aqui, né? Olha lá, aleatório entre 10 e 80, e elas mostram qualquer número que elas geraram. Vou dar um Ctrl C e vou colar como valores para perder aí a minha função, porque eu quero agora
que ele mantenha, né, como é que fala? Esses números que eu fiz, tá? E vou ensinar vocês agora um outro truque do Excel, que poupa bastante tempo. E lógico que ele é assim como a gente vai criando experiência, né? Você vai tendo que aprender como usá-lo no momento certo. Que é esse comando aqui, ó, de formatar como tabela. Que ele é um comando que se vende muito mal. Então eu vou já ensinar algumas coisas aqui, mas vocês vão ver a vantagem dele. Eu vou de novo apagar aqui as minhas fórmulas e já vou formatar essa minha tabela. Ó. Eu vou pegar qualquer lugar dela e vou dar um formatar como tabela. E vou pegar esse laranjinho aqui para mudar um pouco de cor. E eu preciso avisá-lo que essa minha primeira linha, ó, ele não reconheceu de primeira, às vezes ele reconhece, que essa minha primeira linha, ela é o cabeçalho. Né? Eu comecei usando esse comando aqui dessa maneira. Eu falava, pô, legal, ele já formata para mim a tabela do jeito que eu quero, né? E isso já me bastava. Aí, né, logo eu descobri uma outra vantagem dele, que era essa daqui, ó. Conforme eu vou acrescentando novas linhas, né, ele já vai colocando a formatação para mim. Então, inicialmente, estava ótimo para mim esse comando, ele já fazia o que eu queria, né? Só que aí eu comecei a perceber o primeiro detalhe, né? Quando eu criei coloquei essa formatação, aqui na parte de cima, se eu estou com ela selecionada, como eu estou agora, eu já tenho um menu novo, né? Um menu específico dessa tipo de tabela. E aqui eu tenho já um intervalo nomeado, que eu creio que a gente já tem até passado por isso aqui nessa aula, né? Ó, eu consigo, né? Eu estou fora e eu vejo que tem um ponto de tabela 1 e ele me mostra qual é esse intervalo. E aí isso aqui já começou a me interessar. Pergunta que pode aparecer. Se eu quiser pegar isso aqui agora e não deixar mais assim, eu venho aqui, ó, em converter em intervalo. Olha lá, ele me pergunta. Ele voltou a ser um intervalo normal, ó. Ele já perdeu lá em cima a propriedade. Só que ele deixou a formatação para mim, que era outro jeito que eu já usava isso aqui também. Já usei também depois de conhecer as... E aí, voltei agora, né, tá? Dei um Ctrl Z aqui para que ele voltasse. Que mais? Existe um truquezinho aqui, que vai ser útil em alguns momentos, que é esse daqui, ó. Eu venho com o meu mouse aqui na parte do cabeçalho e subo ele, opa, aí mudou a seta, né? Mudou meu mouse para uma setinha preta. No que eu clico, ele seleciona aquele meu intervalo, né? Do tamanho que ele já for. Então, o que eu queria fazer aqui basicamente era isso, né? Então já começa a ter algumas coisas mais vantajosas. Vou pegar aqui a quantidade também e vou garantir que está centralizado. E agora eu vou mostrar para vocês a mesma fórmula que eu fiz antes, colocada aqui, ó. Igual aleatório entre o número 10 e o número 80. Vou dar Enter. Só vou dar Enter. Então, ele já entende que aquela tabela, aquela coluna que você está colocando, ela vai receber aquela fórmula. Então, eu não precisei fazer Ctrl D, ou Ctrl C, Ctrl V, ou arrastar. Ele já entendeu. Então, todas as minhas células estão da mesma maneira, tá? São com as fórmulas. Então, eu de novo, né, vou aproveitar aqui não copiar, colar valores, do mesmo jeito que eu fiz antes, e aí tá tudo certinho. Tá? Então, percebam, né, como o Excel vai ajudando a gente a manter aquela organização de dados que eu citei na primeira aula. Claro que não é toda a tabela que a gente vai fazer dessa maneira, né? Então, mas ele já vai se entender. E olha que interessante aqui também, talvez a gente ainda faça ainda hoje, senão a gente faz na quarta-feira,
que ele já resume como tabela dinâmica, né? Por quê? Eu já estou fazendo a estrutura correta, né? Então eu posso, não preciso ir lá no inserir, eu estou aqui no próprio menu da tabela formatada, né? Posso alterar a minha formatação a hora que eu quiser, ó. Ele fica com, né, com as outras partes. Ah, esse aqui nem parece que é, né, uma tabela. Não quero ficar chamando atenção, alguma coisa assim, você pode mudar também. E agora, eu vou fazer algumas funções básicas, né, para a gente reforçar aí o Excel básico, e eu vou chegar na função que me interessa. Então, primeiro eu vou pegar aqui a soma. Então eu quero somar essas quantidades aqui, né? Claro que alguém pode já ter pensado, pô, faz uma tabela dinâmica, né? Se eu fizer uma tabela dinâmica, ele já vai fazer isso para mim. Mas, vocês viram que a tabela dinâmica, ela não é tão dinâmica assim, né? Eu preciso atualizar de tempos em tempos. E aqui, eu tenho uma tabela minha de controle particular, não vou lembrar agora exatamente do que eu fiz exatamente isso. Eu tenho uma tabela lá, meus lançamentos todos acontecendo ali, e do lado, em vez de fazer tabela dinâmica, eu pus as funções, porque eu só quero que seja, e aí ela atualiza automaticamente, né? Então, vamos pegar a função soma para somar essas quantidades aqui, tá? A função soma, ela está aqui, ó, é uma das 5 funções que vem listadas aqui no Excel. Eu, né, não ensino por aqui, eu ensino o pessoal escrevendo, para as pessoas poderem olhar quais são as outras funções que eu tenho, né? Que quando eu começo a escrever, olha lá, se erro, que eu uso bastante, né? Olha lá, soma já está ali, substituir, né? Mas eu quero a soma, pronto. E aqui é que vem o pulo do gato, tá? Essa soma eu vou fazer na mão. Ela viria da C2 até a C11. Então, se eu fizer aqui, ó, escrevendo, né, estou digitando os endereços e ele começa a entender que eu estou fazendo isso. Ele vai fazer a soma para mim. Perfeito. Né? Aí, eu continuei a minha vida, né, empresarial. E eu tenho agora mais um feijãozinho aqui, vou ter uns 55 aqui. Ele acabou pegando, acho que ele não iria pegar. Estava imaginando que ele não iria estender. Mas, o que eu quero mesmo mostrar para vocês é esse tipo de intervalo aqui, ó, que pode assustar no primeiro momento. Eu vou somar essa coluna. Tem duas maneiras de eu selecionar. Posso selecionar ela inteira. E olha o que ele está escrevendo aqui para mim. Ou eu posso pegar aquela nossa setinha preta aqui em cima, ó, essa regiãozinha, né? São algum trechinho aqui que ele faz isso. E ele vai escrever a mesma coisa. E agora é que vem começa a ter a grande vantagem desse tipo de tabela formatado como tabela. Eu não preciso mais me preocupar do tamanho do intervalo que eu vou ter, né? Eu começo a ter essa possibilidade, né, de crescer, né, a minha tabela, quanto ela tiver, o tamanho que ela tiver. Se eu quiser tirar registros, colocar registros, ele começa ele absorve isso para mim, tá? Vou fazer mais uma função básica, que é a função média, para só a gente reforçar, né? Então também ela é uma das funções que está aqui. Então é a média daquela quantidade também. E aí, depois uma outra aula a gente vai usar uma outra funçãozinha, mas por enquanto eu vou ficar com esse arredondador aqui, vamos deixar assim. Não é quantidade, vai ficar ruim, né? Se eu quisesse
medir quantas observações eu tenho, né? Vendas. Quantidade, né? Número, assim, número de vendas. Quer dizer, quantas observações eu tenho aqui, né? Quantas linhas eu tenho aqui. Na verdade é isso que eu vou fazer, né? É a outra função que está aqui, ó. Essa aqui é contar números, né? Então vamos dar uma olhada nessas funções, ó. A contar números, ela calcula o número de células em um intervalo que contém números, que é o nosso caso ali daria certo, né? Então eu vou pegar essa função. Olha lá, eu tenho então 11 observações, 11 vendas. Então, peraí, se eu entendi, a hora que eu fizer assim, ele automaticamente conta mais um, né? Lembrando que todos eles estão pegando o nosso intervalo, ó, da mesma maneira, né? Funçãozinha maior. Olha lá. Então, aquele intervalo nomeado, ele vai receber esse nome que ela mesma deu. Mas vamos voltar. Muito bem. Então, são funções básicas que eu estou ensinando, mas usando já um recurso um pouquinho mais intermediário, avançado, né, que facilita a nossa vida. O segundo tipo de função que a gente pode estudar, e aí começo a entrar na parte intermediária e avançada agora, são as funções Cs. Então, a função C é uma função que vai ter que ter pelo menos uma condição para ela fazer a sua tarefa, né? Gostei. Ficou bom para mim. Então, antes da gente fazer uma função C ali, eu vou mostrar, né, o que tem por trás, né? Quer dizer, na faculdade eu tive um professor que ele falava assim, o que ficam são os conceitos, né? Ele era italianão e tal. E aí hoje eu olho e falo assim, realmente aquele professor tinha razão. O que uma função C vai fazer? Ela vai fazer primeiro um teste lógico. E tem um teste lógico que é esse daqui, ó. Isso aqui é uma função, isso aqui é uma fórmula, né? Comecei uma fórmula por esse igual aqui, e em vez de fazer 1 mais 1, eu vou testar se 1 é igual a 1. E ele retorna para mim o operador lógico chamado verdadeiro. Então, percebam que aqui a minha fórmula, a minha célula tem uma fórmula e o que ela está me mostrando é um resultado de uma operação lógica, não é um texto. Porque existe o outro operador lógico falso. Ok? Então existe uma condição que resultou em falso e uma condição que resultou em verdadeiro. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui nas funções, tem uma função do Excel, ó, retornar o valor lógico verdadeiro. Tá até aqui olha lá. Ele só faz isso. Eu quero que a minha célula fique escrito verdadeiro lá. Aí agora sim ele está usando uma função, né, que deu verdadeiro. Mas não é ainda o texto. Tá bom, Rafa, entendi. E aí onde você quer chegar com isso? Numa coisa que a própria tabela dinâmica faz pra gente, né? Então, eu tenho 3 lojas, né? Tenho Jacareí, Jardim Aquários e Vila Ema. Eu vou pegar essas 3 lojas, vou copiar e vou colar aqui, ó, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a venda por loja. Ok? Não estou me preocupando qual é o produto, daqui a pouco, se não der tempo hoje, quarta-feira a gente entra nesse exemplo. Então eu quero somar quanto se vendeu por loja, né? Então aqui é a soma, né? Para eu saber o que eu estou fazendo.
Então, qual é a condição dessa soma? Ela vai somar o quanto se vendeu de acordo com a loja. Por que eu copiei e colei, né? Primeiro porque professor, né? Sabe como é que é? Às vezes é meio preguiçoso. Mas brincadeiras à parte, o teste lógico que vai ser feito será esse aqui, ó. Por exemplo, dessa cadeia de texto com essa cadeia de texto, que dá verdadeiro, claro, eu acabei de copiar e colar. Perceba no Jardim Aquários que de propósito eu não tinha colocado um ponto. Então vamos supor que alguém aqui no meio do caminho coloque um ponto, ó, em alguma das lojas aqui. E aí eu venho aqui e vou fazer esse teste lógico. Deu falso. O que vai acontecer? Esse texto não vai entrar na soma, né? Ele não vai somar essa loja aqui da minha rede de lojas aqui. Mas isso aqui é alguns pepinos que a gente vai ter que resolver depois numa outra aula. Vou para o soma C, né? Então o soma C já não está mais aqui no basicão, está aqui dentro. Mas a gente está fazendo uma aulinha mais avançada. Ó, igual soma C. Lá. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Muito bem. Toda vez acho que eu dou essa aula, eu falo exatamente essa frase. Eu não gosto da didática dessa função. Por quê? Porque para mim ele tinha que pedir primeiro o que eu quero somar. E ele não pede. E aí acaba com... E aí, além disso, tudo bem, fala, não, mas ele podia pedir primeiro o critério. Ele não pede o critério, ele pede o intervalo do critério. Então, de uma maneira bem simples, o meu critério será o nome da loja. Então, eu tenho que dar para ele, aqui nesse intervalo, aonde estão os meus critérios. Eu vou fazer com calma. Então, o intervalo aonde estão os nomes das lojas é essa coluna aqui. Então, eu vou lá na coluna, lá naquele tanto de células, aonde os meus critérios estão. Por quê? E aí, por isso que eu não gosto desse jeito. Porque o que eu quero usar como critério é o que está nessa célulazinha aqui do lado esquerdo. Então, para mim, eu preferiria primeiro avisar, ó, o critério é aquele, aí eu vou lá na tabela e falo, esse aqui é o intervalo. Mas, agora o Bill Gates muda isso. E agora, é que eu vou olhar para minha tabela e falar assim, tá, mas eu não consigo somar, eu não peguei nessa função aqui, ó, eu não pus nada ainda que se some, né? Eu não consigo somar textos, até porque eu quero somar essa quantidade. Então, apesar de ser opcional, por estar entre chaves aqui, né? Colchetes, perdão, tá entre colchetes. Eu vou lá e falo, não, eu preciso falar para o Excel o que ele tem que somar, senão ele não vai conseguir fazer. Olha lá. Então, se eu fizesse uma tabela dinâmica, somando, né, nas linhas eu colocaria as lojas e lá no campinho de somatório eu colocaria a quantidade, ele ia me dar 158, tá? E agora, de propósito, eu vou fazer o Jardim Aquários dar problema para a gente ver como resolver. Ó, soma C. Eu não vou arrastar, justamente para poder fazer de novo. Meu critério, é esse texto aqui. Esse texto, aonde ele está lá na minha tabela? Ele está nessa coluna aqui. Ou eu posso vir aqui, né? Se alguém já... professor, eu não tenho nada no meu dia a dia, não está assim. Então eu venho aqui e seleciono, né? Aqui no caso, como está formatado como tabela, ele vai escrever isso aqui. Senão você travaria o intervalo, alguma coisa assim. O meu critério. Meu critério é... Qual é a condição, né? Acho que é melhor essa palavra. Qual é a condição? Que o nome da loja seja Jardim Aquários. Ótimo. Bacana. Mas eu preciso avisar para ele que ele precisa somar. Tem gente, tem planilha minha até,
E faz o seguinte, na dúvida, dá um intervalo da soma também. Daqui a pouco eu vou explicar uma hora que você não vai precisar. Mas só para ter uma noção, tá? Então tá aqui, ó, 153. E se a gente pegar aqui o Jardim Aquários, ó, e selecionar as vendas das quatro vendas que tiveram, ó, tá dando 220. Então, eu tinha já suspeitado que não ia entrar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Arrumar, e aí a minha soma já funcionou. Então, eu vou só arrastar, porque o Vila Ema eu sei que está certinho. Beleza? Vou mostrar um soma C agora. Por exemplo, vendas menores do que 50. Só para ter um outro exemplo de soma C. Então, o meu critério agora, ele é um critério matemático, ele é um critério numérico, né? Tem uma nuancezinha que eu já vou mostrar, mas no limite ele é bem tranquilo. Ó. Soma C. Qual é o intervalo? É por isso que eu não gosto dessa... Bom, meu critério são as próprias vendas, né, que foram feitas, ou os estoques, né, foram vendas, pode ser estoque, menor que 50. Então é o próprio intervalo onde estão os números. Desde que eles sejam, e aqui eu tenho que botar entre aspas, menor que 50. Então ele está somando as minhas vendas, né? Então deixa eu ver. Essa aqui não entra. Olha lá. 117. Porque eu fui só menor. Se eu quiser menor igual, aquela ali, aquele 50 vai entrar lá. 167. Ó. Ok? Então, depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Nesse tipo de situação que eu não preciso dar o intervalo de soma para ele, porque o próprio intervalo que está aqui, que ele tem que ter a ver com o critério, ele já é somável, né? Ele já é calculável. Então, eu não preciso voltar. Mas já vi gente fazendo isso, não tem problema nenhum. Você colocar também depois aqui no final, ele como intervalo de soma de novo. Olha lá, ele vai repetir dos dois lados, o que te indica que você não precisaria fazer, né? Mas não dá problema não. O Excel aceita isso, tá? Até por uma questão de didática, e de repente as pessoas podem querer ver, né, o que está, sei lá, eu aprendi desse jeito, deixa desse jeito na minha cabeça. Bom, a outra função que tem as condições, deixa eu já centralizar aqui, é a função de média. Então eu também consigo fazer a média de vendas, conseguiria fazer isso lá pela tabela dinâmica, mas consigo fazer aqui, ó, média, ó, quantas médias eu posso calcular, tipos de média eu posso calcular, média C. Mesma coisa, né? Olha, mesmo tipo de estrutura. Então, meu critério, minha condição é o nome da minha loja. Então, eu preciso falar para ele, pega o intervalo. Aonde estão as lojas, o nome das lojas. Quero usar como critério essa célula, porque depois eu quero arrastar e só que ele mude para mim. Então, eu não preciso travar aqui o número da linha, porque eu vou descer e mudar ali do lado esquerdo. Porém, não consigo calcular a média de um intervalo, né? Esse intervalo aqui, ó, não é um intervalo que eu consiga fazer um cálculo. A não ser a contagem, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver a quantidade. E aí eu preciso falar para ele, bom, então a média você vai calcular da quantidade de cada estabelecimento. Então tá aqui uma boa e velha médiazinha.
de cada um dos estabelecimentos. Lembrando, né, até eu posso conferir assim, mas não é o melhor jeito de conferir, que parece que meus textos são todos iguais, né? E eu posso conferir aqui também, ó. Selecionei, ele calcula a média aqui embaixo rapidinho para mim. Ah, então Jacareí está batendo, né? É um jeito de calcular, tá? Mas se eu tivesse aqui um espacinho, ó, em uma das unidades, vou pegar essa assim, terceira aqui, ó. Olha lá, minha média já zoou, eu não consigo ver, né? E aí eu teria que tomar um outro cuidado. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui, para a gente ter tela. E aí eu vou fazer a média, as médias das vendas, ou dos estoques menores que 50. Média C. O meu critério agora é um critério numérico, né? Então, o meu intervalo é a própria quantidade. E eu só preciso lembrar de colocar entre aspas. Então, as vendas menores, em média, são o tamanho aí 29. Muito bem. Vou agora, né, fazer que nem eu fiz aqui, ó, número de vendas. Para vocês verem a outra função C que a gente usa bastante. E ela, assim, um pouquinho mais fácil, tá? Então, ela se chama Conte C. Não sei se vocês perceberam, né? O soma C, ele não tem um ponto. O média C, ele não tem um ponto. Agora, o Conte C, ele tem um ponto, né? Porque eu não sei. E aqui, ela é mais facinho, porque é isso, ela só perde o intervalo e o critério. Porque não tem o que ela... não tem perigo, né? Como a gente fez aqui, ó. Quando eu mandei contar, eu contei aqui os itens, né? O número, a quantidade de números. Esse Conte C, ele é a formatação, a contagem condicional da contar valores, que é essa função aqui, ó. Olha lá, calculo o número de células em um intervalo que não estão vazias, porém eu preciso dar uma condição para ele. O meu critério, nome da loja. Então o intervalo é esse aqui. E o meu critério, ou seja, é bem o comecinho das outras funções. Então eu tive 4 vendas, 4 estoques em Jacareí, 4, 4, 4. Aí eu fiz bem quadradinho, né? Então se eu tirar aqui, deixa eu tirar um do Aquários aqui. Olha lá. E aí automaticamente ele já... E posso ter um Conte C. Lá. Posso ter um Conte C. No meu intervalo, o meu critério vai ser numérico, então meu intervalo é exatamente o intervalo, né, de vendas. E o meu critério é que seja menor que 50. Olha lá. Então eu tive só 4 vendas, é isso? Abaixo de 50. Tá? Outra vantagem ali do formatar como tabela, vocês viram os filtros, né? E ele mantém a minha integridade da minha tabela certinho, porque o Excel vem melhorando nisso, mas um bom tempo atrás você às vezes fazia uma ordenação dessa que nem eu fiz, né? Crescente, e ele se perdia todo. E eu cheguei a passar nervoso com isso. Então, você não percebe, né? Depois de um tempo que você vai ver que a tua tabela, ela estava problemática, tá? Bem, então essas aqui são as funções básicas e algumas intermediárias aí com as funções C, que vão ser base dessa gloriosa função chamada PROQV. Né? Então, estava bolando essa aula aqui, eu falei assim, eu vou fechar a aula com PROQV, porque ela é top, né? Todo mundo precisa dela aí no dia a dia. Vou dar um espacinho aqui por causa de uma questão didática, tá, gente? Isso aqui
você poderia ter uma outra. E aqui eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o item e vou pegar o preço, né? Então eu tenho arroz, eu poderia copiar, tá? Na verdade o melhor seria eu copiar aqui, ó, feijão e milho. Eu acho que só botei esses três, né? Arroz, feijão e milho. E aí eu tenho uma tabela de preços, né? Então o arroz, sei lá, está 5, o feijão está 3 e o milho está 2. Não sei se é barato ou caro, não estou no mercado só daqui a um tempinho. E eu vou deixar desse jeito por enquanto, para não dar muita confusão na cabeça de todo mundo. E aqui agora, eu quero então calcular o preço. Olha lá, ele já incorporou na minha tabela. Então, naquela questão, você tem um lugar no seu arquivo, aqui eu estou pondo do lado por uma questão didática, mas eu poderia ter uma outra aba com os meus preços cadastrados. E eu quero medir então quanto é que está custando esse estoque aqui, vamos supor que isso aqui fosse estoque, né? Faria mais sentido, né? Em cada uma das minhas lojas, tá? Então eu vou de novo, deixa eu desordenar isso aqui para não ficar essa bitolinha. Então, um lugar de referência, que se eu precisar depois até mudar, ele já muda automaticamente aqui. E como é que eu faço isso? Então, PROQV, né? A minha referência vai ser o nome do produto, né? O que tem entre os dois é o nome do produto. Então, essa é a base do PROQV, tá? Então, como é que funciona o PROQV? Ó? O meu valor procurado, né? Ele é o que eu quero ir buscar na outra tabela, né? Então essa aqui é a minha tabela de referência e essa aqui é onde eu quero trazer a informação. Então normalmente o valor procurado ele está dentro da sua tabela ou ele é uma célula para cima, né? Alguma coisa assim. Muito bem. A minha matriz tabela, que é o próximo item aqui, ó, vai ser, claro, essa tabelinha aqui bem pequenininha. Não vai ficar claro aqui, mas eu sei que o meu item, meu valor procurado, ele é a coluna da esquerda dessa minha matriz tabela. Então, a obrigação do PROQV é que essa coluna aqui, não, F2, né, a coluna F, seja a lista, né, a coluna onde estão meus valores procurados, tá? Nesse caso é tão simples que não dá nem para perceber. Quando eu acabar o PROQV, a minha tabela vai puxar ela para baixo automaticamente. Então, eu preciso travar as minhas células aqui. Posso fazer, vou apertar o F4 aqui. Posso colocar tudo, né, travar tudo, ou o gabarito seria travar apenas as linhas, né? Então, cifrão do lado esquerdo do número da linha. E agora, um dos itens que o pessoal acaba se atrapalhando, que é o número. Então, o que eu quero trazer, olha só, então eu peguei um valor procurado, falei para ele que isso aí está numa tabela, e agora eu preciso dizer qual coluna dessa tabela que eu quero trazer para a minha nova tabela, que é a coluna de preços. Então, essa matriz de duas colunas que está aqui destacada como vermelho, ela tem a coluna número 1 e a coluna número 2. Então eu quero trazer como preço a coluna 2. E, finalmente, esse tal de procurar intervalo, que se eu não colocar nada, porque ele é opcional, ele vai fazer uma procura aproximada. E eu não quero aproximada, eu quero uma procura exata. Né? Então eu vou colocar o falso, eu preciso colocar esse aqui. 99% dos PROQVs que vocês vão fazer, vai ter que precisar colocar aí o operador lógico falso. Tá? Então, vou dar um Enter.
Então, automaticamente, ele veio trazendo meus preços aqui, ó, ele arrastou a fórmula para mim, travadinha pelas linhas, que foi o cuidado que eu tive que ter no começo, tá? E agora, claro, né, o feijão ficou mais barato. Ah, então, peraí, deixa eu só botar um dinheirinho aqui, ó, olha lá. Ah, o milho ficou mais caro. Automaticamente, né, eu tenho só um lugar com a informação, né? Que é, como eu disse na primeira aulinha nossa aqui, são as boas práticas. Professor, e se eu tivesse a minha matriz, agora que vocês já sabem para o que ver, né? A minha matriz tabela em outra aba. Não tem problema, vocês iam fazer a mesma coisa. Só ia clicar na outra aba e ele ia escrever aqui na frente, ó, Plan 1, que é o nome dessa aba que eu estou aqui, ó. Ia botar como é que chama? Exclamação e pronto, né? Olha lá, ele aceitou aqui, ó. Mas eu estou na mesma aba, né? Então, se eu mudasse ela de lugar. Ô, Rafa, e se essa tabela aqui estivesse como um intervalo nomeado também, ou como formatado como tabela, né? Que é o outro, sem problema algum. Seria até melhor, porque aí você não precisaria travar as células. Ele já ia pegar e se essa tabela crescesse, ela ia crescer também. Estendendo só mais um pouquinho. Vamos supor que acontecesse esse detalhe aqui, ó. Eu tenho um outro arroz, alguém sem querer registrou um outro preço. E na minha matriz tabela, ó, eu vou arrumar minha matriz tabela, ó, tá vendo? F2 até o G4, eu vou botar ela até o G5. E aí vocês estão vendo isso. Ah, Rafa, é porque está longe. Não, não é porque está longe, não. Então, o que é um ProQV? O índice Corresp, que é o outro que eu ensino, vai ter a mesma limitação. Você falou para ele assim, você faça uma procura vertical deste valor procurado nessa matriz tabela. Então, ele olhou e começou, achou a primeira linha. É o valor? É. Então, essa é a linha que ele vai trabalhar. E aí você falou para ele assim, então me traz a coluna número 2. Tá bom. Então, nessa linha ele vai trazer a coluna número 2. Então, repetições assim não vai acontecer. Não vai dar para ele entender. Você teria que identificar o seu arroz, né? De alguma outra maneira. E aí sim, né? Vim aqui também e ter o mesmo valor aqui, ó. Aí ele já fez. Senão, ele não vai conseguir entender. Então, ele vem na vertical. O primeiro que ele achar, ele vai levar a informação. Beleza, pessoal? Eu vou divulgar, então, essa planilha lá nos materiais que a gente tem. Eu ponho de novo lá no WhatsApp para todo mundo receber o link lá do Google Drive que eu tenho. E na quarta-feira, a gente evolui aí esse nosso case, tá? E aí, Gu, você que sempre contribui, quiser trazer novos problemas, aproveitando que eu já estou entrando nessa seara do Excel, né? A chefe Lúcia está falando que caiu a internet dela. Deixa eu só ver que tem um chat aqui que eu não tinha visto. Isa, pode usar aquela ferramenta de dados que ele mostra as entradas únicas. Tá? Sim, depois a gente usa, Isa. Na quarta-feira, me lembra e a gente volta com isso. Tá bom, gente? Obrigado. Até quarta-feira. Estaremos juntos de novo. Valeu, brigadão. Boa semana a todos. Também. Tchau, tchau.